Bom, pessoal, nessa série de vídeos curtos, nós vamos colocar pontos, né, assuntos pontuais do Python, né, ensinando de forma rápida, tá? Então, nesse primeiro tópico, eu vou falar sobre o if, como usar o if no Python. É importante afirmar que o if é um conceito de programação, né, que está ligado ao direcionamento do fluxo de programação. Então, ele modifica o fluxo dos comandos dentro de um programa. Então, quando eu quero fazer determinadas ações, né, determinados comandos, dentro de uma linha de tempo, né, de comandos que vão ser executados, quando eu quero alterar essa linha de comandos que são executados, então uma forma da gente fazer isso é usando o if. E o if ele tem várias formas estruturadas de fazer. Tá? Então, antes de falar no if, é importante falar sobre os operadores lógicos. Operadores lógicos são aqueles operadores que fazem comparações entre elementos de uma determinada com elementos de programação, como variáveis, por exemplo. Tá? Então eu tenho uma variável, por exemplo, vou chamar a variável i, vou dar o valor igual a 10 e a variável j igual a 20. Quando eu quero comparar a variável i com a variável j, eu posso simplesmente questionar, perguntar. Por exemplo, se eu fizer aqui um operador lógico igual, então igual é o operador lógico igual, né? Por exemplo, se eu perguntar se i é igual a j, então para isso eu uso o igual, ele vai me retornar verdadeiro ou falso de acordo com a comparação que é feita. Então, se eu rodar aqui o código, né, ele vai me retornar falso. Por quê? Porque o i não é igual ao j, certo? Se o i fosse igual ao j, obviamente, se eu botasse 10 aqui, né, então ao rodar ele me retornaria verdadeiro, true. Então, isso aqui é a base da comparação que a gente utiliza usando o if. Tá? Então, o if. Né? Então, se isso for verdadeiro, então eu posso, por exemplo, mostrar na tela os valores. Os valores são iguais. Né? Então, agora, como ele diz que isso aqui é verdadeiro, ou seja, 10 é igual a 20, então ele imprime os valores são iguais na tela. Se eu modificar aqui j para 20, então ele não vai imprimir nada porque i não é igual a j. Certo? Então, o if geralmente a gente usa com a cláusula else. E na cláusula else eu posso dizer, se isso aqui não for verdadeiro, então, né, que é o que significa else, o que é que eu devo fazer? Tá? Então, aqui a gente vai colocar o print, os valores são diferentes. Os valores são diferentes. Então, quando a gente roda, por i não ser igual a j, ele vai imprimir, então, que os valores são diferentes. Tá? Então, esses aqui são os operadores lógicos, tá, que existem, né, que você pode usar no lugar, então, do igual. Né? Então, você tem o maior, menor, igual, você tem o menor, igual, o menor e o maior, que, né? E o igual e o diferente. Então, esses são os valores que são possíveis de comparação quando a gente usa o if. Então, um exemplo que a gente poderia utilizar um exercício simples que poderia você fazer agora dados dois números, mostre o maior entre eles. Então, você pode fazer esse exercício, né? Dá uma pausa agora nesse vídeo, você resolve esse exercício, ok? Então, eu vou resolver rapidamente. Então, dado o número A, eu vou dizer dois números aqui qualquer, A igual a 10, por exemplo, B igual a 20. Então, como eu quero saber qual o maior entre os dois,
Se A for maior do que B, então print o valor de A é maior que o de B. Nesse caso, né, se A for maior de B. Se não, else, então print o valor de B é maior que o valor de A. Pronto. Então, quando eu rodar aqui, né, esse programinha, nesse caso aqui, como 20 é maior do que 10, o valor de B é maior que o valor de A. Ele está imprimindo exatamente isso aqui. Então, pessoal, obrigado por você ter assistido essa videoaula e daqui e depois, né, na sequência, nós iremos mostrar outros desdobramentos do if, certo? Existem outras formas também de construir o if. Então, até mais.